Olá pessoal, passando aqui para a gente fazer uma revisão dos benefícios da Legião Especial devido pela União. Hoje nós vamos falar especificamente da síndrome de talidomida, né? Essa foi uma lei criada, pelo governo da Alemanha em 1954. No caso, eles testavam o controle de ansiedade, tensão e náuseas. Ela foi comercializada aqui no Brasil e tinha o nome de Sedin, Sedaris e essas coisas. O grande problema dela era porque a mulher grávida, com um feto até 3 meses, se ela tomasse apenas um comprimido, bastava um comprimido, já era suficiente para fazer alterações grotescas no feto, certo? Alterar a formação do feto, provocando uma focomelia, ou seja, o feto ficava parecido com uma foca, aqueles bracinhos curtos com as pernas curtas. E interessante é que essa droga foi introduzida no Brasil, certo? Sem nenhuma avaliação prévia dos seus efeitos. Voltando à focomelia também, que eu esqueci de dizer, a característica dela é a simetria, né? Ou significa dizer, o feto quando nascia, a criança quando nascia, ele nascia com os dois bracinhos curtos do mesmo tamanho. Então, houve muitos casos, naquela época que a medicina não era muito avançada, que os fetos nasciam com malformações e muitas genitoras achavam que se enquadrava nesse caso da síndrome de talidomida. Mas, na realidade, para se enquadrar, tinha que ter aqueles parâmetros que a junta médica iria verificar, certo? Então, os beneficiários são aqueles nascidos a partir de 1º de março de 1958, né? Quando a droga começou a ser introduzida aqui no Brasil. Uma coisa interessante dessa lei é que o benefício ele não é vinculado ao salário mínimo. Ou seja, normalmente os benefícios de cunho assistencial ou de cunho indenizatório, o pessoal costuma vincular ao salário mínimo. Mas ele não, ele diferentemente dos benefícios COLOAS, BPC, ele é calculado mediante a aplicação do número total de pontos, indicadores da natureza e grau de dependência. E aí, dependendo dessa deficiência, ele vai levar dificuldade de 4 parâmetros: alimentação, higiene, locomoção e capacidade. Sendo que cada parâmetro desse aqui, ele vai considerar de 1 a 2 pontos. Então, alimentação, se o camarada tiver o nível 2, que é uma dificuldade grande, higiene. Então, cada um ele obtiver 2, ele vai obter 8 pontos. Então, em 8 pontos, ele vai ganhar o quê? A renda mensal de 4 salários mínimos. Se em cada um ele obtiver só 1 ponto, ele vai ter uma remuneração de 1 salário mínimo, né? A percepção desse benefício depende, logicamente, de um atestado médico comprobatório, certo? E a incapacidade ela será atestada através de uma junta médica oficial. Essa junta médica ela é constituída pelo INSS, Instituto Nacional de Previdência Social, sem qualquer ônus para os interessados, né? Interessante que essa pensão ela tem natureza indenizatória. O governo entendeu que ele tinha errado ao não permitir que fizesse avaliações dos efeitos deletérios. Qualquer droga, quando vai entrar no Brasil, hoje nós temos a Anvisa, que verifica os efeitos dessa droga e libera ou não a droga no Senado Nacional. Naquela época não tinham como liberar, porque não tinham como fazer esse exame, porque em 1950, 1958, eu acho que os órgãos não eram tão avançados como esse. Mas, por outro lado, o governo reconheceu o erro e criou essa pensão de caráter indenizatório. Ora, se ela é de caráter indenizatório, então ela não é acumulável, certo, com rendimento ou indenização de qualquer tipo que venha a ser pago pela União, seus beneficiários, certo? Salvo a indenização por danos moral concedida por lei específica. Qual seria essa lei específica? Nós temos uma lei 2190, né,
que concedeu a indenização por danos morais às pessoas com deficiência física decorrente da malformação da talidomida. Interessante que é o seguinte, o pagamento dessa lei é de 50 mil até 400 mil. E os parâmetros para você receber esses valores, eles serão aquele mesmo que a gente tinha falado, certo, anteriormente, que é de acordo com o grau de dependência medido de 1 a 8 pontos. Ou seja, se ele tiver a pontuação mínima, ele vai receber 50 mil reais. Se ele alcançar os 8 pontos, ele vai ser 8 vezes 5, 40, ele vai receber 400 mil reais. Essa indenização, ela será acumulável, né? Logicamente com a pensão. Você está recebendo a pensão, vamos dizer, no nível macro, 8 mil reais, 4 salários mínimos, aqui você vai receber os 400 mil reais, porque é uma indenização em parcela única e por dano moral. Aquela outra seria uma indenização, digamos assim, por dano material, por dano estético, né? A criança ter aquela malformação. Ela não se acumula com outra indenização da mesma natureza. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: a pessoa recebe aquela pensão da talidomida, a pensão especial, recebe também essa indenização de 400 mil reais numa parcela única, e não satisfeito, ele diz: olha, eu vou entrar com ação, porque realmente o meu prejuízo foi muito grande, a pessoa tem o encurtamento das 2 pernas, tem o encurtamento dos 2 braços, vive numa cadeira de roda, e tudo por culpa de uma conduta culposa da administração. Então ele resolve entrar com a ação dizendo: olha, eu quero R$1 milhão, porque esses 400 mil aqui não foi satisfeito, para a frustração que eu estou tendo, as dificuldades que eu estou tendo. O juiz dá mais 600 mil reais, além desses 400 mil reais que ele recebeu. O que acontece é o seguinte: ela não vai se acumular, certo? Ele não vai receber, se o INSS ainda for pagar esses 400 mil reais, ou se o juiz for pagar esses 600 mil reais, ele tem que abater esses 400 mil reais que ele recebeu, ver se o 1 milhão que ele pagou, então ele só vai receber mais 600 mil reais. Digamos que ele pediu R$1 milhão, o juiz deu R$1 milhão, mas ele já tinha recebido 400 mil reais, como eles não são acumuláveis, obrigatoriamente, quando for no cumprimento de sentença, na ação de cumprimento de sentença, o juiz vai ter que determinar que seja abatido esse valor. Ou então, se forem os mesmos valores, ele vai decidir: olha, eu quero a indenização judicial, ou então eu quero a indenização administrativa. Como eu disse que ela tem o caráter indenizatório, ele não prejudica a percepção de eventuais benefícios de natureza previdenciária. Por exemplo, não impede o benefício de auxílio-doença, assistencial, BPC. Agora, a própria lei diz que ele não se acumula com a renda mensal vitalícia. O que seria essa renda mensal vitalícia? Antes do BPC, o LOAS, existia um benefício, certo, que era destinado também às pessoas que não tinham condições de contribuir e que eventualmente adoecia ou então chegava a velhice, e ele tinha a característica também assistencial, certo? Não sei por que razão ele não permitiu essa acumulação com a renda mensal vitalícia. Entretanto, com o BPC, que é o benefício de prestação continuada, é perfeitamente possível haver a acumulação. Eu creio que, para efeito, vamos dizer, judicial, essa proibição aí não deve prevalecer, porque se nós temos o LOAS que permite, e o LOAS tem a mesma natureza da renda mensal vitalícia, eu não vejo por que razão essa proibição. Bom, além daquelas indenizações que a gente viu, existe outra possibilidade também, que a lei previu, certo? Uns aumentos percentuais a depender de determinadas situações. Por exemplo, em caso, por exemplo, que a pessoa quer receber a pensão especial, seja maior de 35 anos e necessitar de assistência permanente de outra pessoa, certo? E obtiver pontuação igual ou superior a 6, ele pode requerer um aumento de 25% em cima do benefício que ele recebe. Se ele recebe 8 salários mínimos hoje, certo? Já tem mais de 35 anos de idade,
ele necessita feito um laudo, logicamente, ele vai submeter uma perícia, vai dizer que ele hoje está precisando de uma assistência permanente de uma pessoa, ou seja, ele está numa cadeira de roda, já está meio velho, não consegue se levantar da cadeira de roda, tem que ter um auxílio de uma pessoa para levar ele para a cama, para a cadeira de roda. Então ele tem que ter ser maior de 35 anos, ter uma pontuação igual ao Super F6 da deformidade dele, né? Comprovar essa assistência médica. E como eu falei, se ele já ganha mais de 8 salários mínimos, vamos dizer, se ganha 8 salários mínimos, ele queria um aumento de 25%. E ele terá um aumento também em torno de 35%, aqui está 53%, em caso em função do tempo de contribuição ou da idade. Por exemplo, você já tem 25 anos, homem, 20 anos de contribuição, tempo de contribuição mulher, ele pode requerer esse aumento de 35%. E também em função da idade ou do tempo de contribuição. Digamos que o cara já tem 55 anos ou uma mulher 50 anos, então ambos têm que comprovar 15 anos de tempo de contribuição, ele pode pedir esse aumento percentual em 35%, que é como está previsto na lei, né? Essa pensão especial ela é mantida, paga pelo INSS por conta do Tesouro Nacional. Bom, não gera pensão, 13º e não incide em imposto de renda. Pessoal, eu fiz uma leitura rápida, certo? Esse resumo depois eu vou tentar disponibilizar juntamente com essa aula, porque eu sou meio ruim em informática, tanto que eu não está aparecendo minha imagem que eu não soube colocar, e ainda mais para o exercício que é o que interessa. Eu espero que vocês tirem 10 nesse exercício aqui, fui eu que fiz de minha lavra mesmo. Então, o benefício que trata essa lei é de natureza indenizatória, correto. Não prejudicando eventuais benefícios de natureza previdenciária, correto. E não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de capacidade para o trabalho ocorridas após a sua concessão. Não se permite acumulação com a renda mensal vitalícia, porém permite acumulação com o idoso, deficiente, até com benefício previdenciário por incapacidade temporária. Pronto, corretíssimo essa assertiva, porque é o seguinte, a própria lei diz o seguinte, o camarada submeteu aquela junta médica do INSS, ele atestou com base naqueles 4 parâmetros, né, alimentação, higiene, deambulação é andar, né, dificuldade de andar e incapacidade para o trabalho, que você realmente obteve aquelas pontuações necessárias e que demonstraram que você era portador de síndrome de talidomida, certo? E merecia receber aquele benefício. Ocorre que o seu benefício tenha sido a sua incapacidade, a sua deformidade tenha sido aquela ínfima. Digamos que você obteve, em cada um, você só obteve um ponto. E o camarada pegou, era muito esperto, começou a trabalhar, se formou e ele adentrou logo no início a sua mãe, né, quando ele era novo, e ele recebe a pensão. Chegou à maioridade, ele começou a fazer faculdade, se formou em Direito. Hoje, ele é um advogado renomado, ganha 50 mil reais por mês. Aí o governo disse, não, olha, simplesmente você obteve agora a sua capacidade, essa capacidade foi após a concessão, né, mas você está com plena capacidade de se manter. Então nós vamos cortar esse benefício. Vamos fazer aqui um chamamento, vamos fazer uma revisão desse benefício, você vai ser submetido a uma junta, e nessa junta ele vai atestar que realmente, embora você tenha essa capacidade física, mas você tem a capacidade social. Isso aí não se permite, pessoal. A própria lei proíbe. Então, por isso está certa a questão. Ele diz que permite a acumulação com luas. Em outra situação também, digamos que esse mesmo camarada, a família é muito pobre, não conseguiu estudar, certo? Os pais faleceram e ele está sozinho hoje, somente com um salário mínimo. Ele entende que aquele salário mínimo não é suficiente porque a deformidade dele não permite que ele trabalhe e tem que comprar medicamentos. Já, digamos que ele já esteja até com um pouco de cuidado avançado ou com outros problemas. Nesse caso, ele pode adentrar com pedido de loas, certo?
quando o servidor do INSS for fazer a avaliação social dele, vai dar a informação que ele recebe essa renda, mas que essa renda não pode ser computada porque ela tem um caráter indenizatório. Então ele receberia tranquilamente o LOAS. A pensão especial será mantida e paga pelo INSS por conta do... Será mantida e paga por conta do regime geral de previdência social. Exatamente, pessoal. Ele é mantido e pago pelo INSS, agora não é por conta do regime geral de previdência social. A gente sabe que essa verba é devida pela União, certo? A União é quem banca. Agora, como o LOAS também, o LOAS é mantido pela União, certo? É um benefício pela União, só que como o INSS tem toda a sua rede, né, de pagamento, de regime de previdência, como gestor do regime de previdência, o INSS, né, regime geral de previdência social, e tem uma capitalidade muito grande, agência em todo lugar, então o governo federal achou melhor que essa pensão fosse administrada, mantida e paga pelo INSS. Então é o INSS que vai fazer a perícia, é o INSS que vai conceder, é o INSS que vai fazer revisão, é o INSS que vai permitir descontos, etc. Entretanto, todo esse dinheiro, revisão vai ser o INSS, todo esse dinheiro que será pago por conta da União, que depois o INSS fará a devida compensação. A partir da Lei 12.190, o titular do benefício também poderá requerer a indenização por dano moral, paga em parcela única, quando requerer diretamente nas agências estatal, mediante requerimento pessoal e assinatura do termo de opção. Você pode exatamente requerer a indenização por dano moral, certo? E é paga em parcela única e requerer diretamente nas agências do INSS. A questão 4 é o titular do benefício fará jus a mais um adicional de 35% sobre o valor do benefício, desde que comprove pelo menos 25 anos se homem, 20 anos se mulher, foi o que a gente falou, né? Aquele percentual de contribuição para a Previdência Social, independentemente do regime. E 55 anos de idade se homem, 50 de mulher, e contar pelo menos 15 anos de contribuição social independente do regime. Exatamente, a gente vê que esses 35% o cara pode receber de duas situações. Ele pode receber só porque ele tem tempo de contribuição, no caso, por exemplo, seria os 25 anos e 20, né? Ou então, se ele tiver o tempo de contribuição e idade, aí nesse caso seria 55, 50 e mais os 15 anos de tempo de contribuição, tempo mínimo, né, de contribuição. Pode ter mais, 18 anos e tal. Então está correto. O benefício desta pensão especial, o beneficiário dessa pensão especial, maior de 35 anos, que necessita de assistência permanente de outra pessoa que tenha recebido pontuação superior a 6, conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 1º da lei, fará juros um adicional de 25% sobre o valor desse benefício. Pronto, exatamente foi aquela outra situação que a gente viu que o camarada que tem mais de 35 anos e precisa de uma assistência permanente de outra pessoa, né? E tem que ter também a pontuação, né? Superior a 6. Então são esses 3 requisitos, muito fácil, né? Idade, pontuação e necessita de assistência permanente. Como é que a gente sabe que ele necessita de assistência permanente? Ele vai entrar com um pedido do INSS, vai ser analisado, vai ser feita uma perícia pela junta médica e a junta médica vai chegar à conclusão que realmente ele necessita dessa assistência. Se o INSS negar, infelizmente ele vai recorrer à justiça e a justiça fará uma nova perícia e aí pode concluir se realmente ratifica ou não a decisão do INSS. A dependência compreenderá a incapacidade para o trabalho, para a deambulação, para a higiene pessoal e para a própria alimentação. Exatamente, a gente viu aqueles 4 parâmetros, né? Trabalho, deambulação, higiene pessoal e alimentação, né? Atribuindo a cada um ou 2 pontos, respectivamente, conforme seja o grau parcial ou total. Exatamente, nossos amigos, certíssimo. E por fim, o benefício vitalício intransferível, exatamente, vitalício significa a vida toda, intransferível, ele não transfere, pessoal, aqui não gera pensão, certo? Não gera pensão a qualquer eventual dependente ou resíduo de pagamento a seus familiares. Olha, aqui está correto de acordo com a lei. Então, eu acho que isso aqui é inconstitucional. Claro, significa dizer o que é resíduo de pagamento.
resíduo de pagamento, digamos que o portador de deficiência entrou com o pedido e ali o INSS passou 3 anos para analisar o benefício dele. Estava como está atualmente, sem servidores, né? Que aí vocês, se Deus quiser, vão fazer parte aí desse novo time aí e passar essa situação. No dia que foi definido o benefício, quando chegou na carta dele, foi o mesmo dia que ele recebeu e tomou um susto e faleceu do coração. É trágico, mas infelizmente pode acontecer. O que acontece? Ele tinha direito, desde a data, certo? Direito desses 3 anos aí, porque desde a data que ele entrou com o requerimento, o INSS já está devendo, né? O INSS era para entrar no requerimento e o INSS, numa semana, um mês no máximo, ele já pagar. Como ele passou 3 anos, tem que pagar esses 3 anos. Isso aí chama resíduo. 99% de todos os benefícios que a gente estudou até agora, ele dá direito ao resíduo. Até o LOAS dá direito ao resíduo. O pessoal se habilita, né? Ou então entra com alvará, com um pedido de alvará, com açãozinha de alvará, simples, ali na Justiça do Trabalho, e diz, olha, tem esses valores aqui que era para o meu irmão, o meu filho, o filho dele, o meu pai era para receber e não recebeu e eu queria que o juiz pagasse. Não é a pensão, é o resíduo de pagamento, aquele que não foi pago a ele. Mas infelizmente está previsto na lei dizendo que certo, não gera resíduo. Se ele não gera resíduo, o que é que vai acontecer? Nós vamos botar lá que está certo, né? Embora sabendo que na prática é errado isso aí. O valor da pensão especial é um salário mínimo. A gente viu que o valor da pensão especial não será o salário mínimo. O valor da pensão aqui, e aí vocês, como servidores do INSS, têm que começar a se acostumar com alguns termos. RMI, o que é RMI? Renda Mensal Inicial. Vocês que estudaram até agora já estão cobrando. Vão me dizer o que é renda mensal inicial. Renda mensal inicial nada mais é, antes da emenda constitucional 113, o que seria? Seria média, aritmética, todo salário de contribuição, dividido de 94 para cá, você pegava e descartava 20% menores, ficava só com 80% maiores, aplicava um percentual ali, certo? Daquele percentual você teria a renda mensal inicial. Atualmente, como é que se mede? Você pega 100% de todo o salário de contribuição desde 1994 até a data de entrada no requerimento, certo? Você pega 100% desse salário de contribuição, corrige, aplica hoje o percentual de 60%, né? Depois de 60%, você acresce mais 2 anos a cada ano, 2% a cada ano que passar, de 20 anos para homem e de 15 anos para mulher, e aí, com essa formulazinha, você encontra a renda mensal inicial. Muito fácil. Na realidade, lá o parâmetro vai ser diferente, não vai ser dessa forma aí. Pessoal, um abraço. Aqui é o professor Hélio, Crato. Espero que gostem da aula. Eu vou tentar colocar isso aqui com o pessoal mais novos aí, certo? Ver se eu coloco também um vídeo falando alguma coisa e depois a gente se vê. Amanhã a Seleção Brasileira está jogando. Um abraço a todos e boa sorte.